Welcome to Jurassic Park. Ladies and gentlemen, we have a special announcement. A new 5-star attraction has arrived in Jurassic Park. Spinosaurus. E aí pessoal, aqui é o seu Inho e vamos para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 2 para fazer a parte 2 do parque inspirado no JPOG. Se você não assistiu a parte 1, o link está aqui em cima e na descrição do vídeo. Esses parques inspirados no JPOG funcionam da seguinte forma: eu utilizo apenas as espécies do JPOG, construo certas seções do parque da mesma forma que eu construía quando jogava o JPOG, e nesse vídeo não vai ter curiosidades jurássicas. Eu vou utilizar os áudios oficiais da introdução das espécies do JPOG também. Então ativem as legendas porque esses áudios são em inglês. Mas antes de começar, eu quero dar um aviso bem rapidinho. Eu sou o seu Inho do passado. Esse parque e esse vídeo foram finalizados no comecinho de novembro de 2022. Eu imagino que em dezembro a Frontier vai lançar alguma atualização ou DLC para o jogo. E se vocês estranharem que eu não trouxe essas novidades aqui para o canal, é porque eu estou muito ocupado nesses últimos meses, tanto que eu tive que preparar esses vídeos com antecedência e deixá-los programados para publicar, para poder eu não perder o meu canal. Mas em breve eu volto com conteúdo novo. Agora vamos começar. Primeiro eu vou dizer as ideias que eu tive para esse parque. Eu estou no mapa da Ilha Sorna, de 1997. Isso aqui foi um rascunho que eu fiz de memória, só para poder mostrar para vocês as ideias que eu tive. E é o seguinte, nessa primeira parte eu vou fazer umas jaulas bem simples, da forma que eu construía quando jogava o JPOG anteriormente, que seria apenas umas formas quadriculares ou retangulares, com a incubadora dentro e com um caminho bem próximo das jaulas, para poder as pessoas verem os animais de perto. Eu não sei quantas jaulas eu vou colocar aqui, talvez 4 ou 6, mas vai ser bem simples. E vai ser um desafio deixar os dinossauros felizes aqui dentro, porque essas jaulas vão ser pequenas. A entrada vai ficar aqui. Aqui no centro... deixa eu apagar. Aqui no centro, em vez de fazer jaulas, eu vou colocar uma área para lojas. Algo mais ou menos assim. E as jaulas ficam aqui ao redor. Eu vou fazer uma entrada fake para o JPOG, porque eu não sei se vocês lembram, mas a entrada do JPOG, do parque, né? Ela era uma construção que parecia o centro de visitantes com um portão na frente, e eu vou colocar aqui. Aqui em cima vai ser a área do espinossauro. E a minha ideia é fazer o seguinte: eu vou colocar um caminho que vem reto e faz uma curva aqui no centro e continua reto, fechando aqui essa área. Aqui eu vou colocar jaula, cerca quero dizer, e aqui também vou colocar cerca pesada. Nessa parte aqui do centro eu vou colocar alguns itens de decoração para poder a visão ficar mais livre e as pessoas olharem com mais facilidade o habitat do espinossauro. Aqui no centro eu vou colocar alguma galeria ou torre de observação. Eu acho que é melhor colocar uma torre de observação aqui e colocar 2 galerias aqui do lado. Aqui vai ser o lago onde eu vou construir o pântano. E aqui no centro eu vou fazer tipo uma montanha, um local mais elevado para poder o espinossauro ficar bem visível também. Aqui desse lado vai ser apenas um safari, não vai ter área urbana. O prédio do safari vai sair daqui de algum lugar e ele vai percorrer por todo esse local. Até porque no JPOG uma das principais atrações era o safari, que a gente fazia de forma bem simples. Desse lado aqui, eu não vou começar a construir agora, para poder esse vídeo não ficar tão longo. Mas eu faço uma parte 3 só para concluir esse parque, construindo alguma coisa bem legal desse lado aqui. Aí eu coloquei a entrada e já fui puxando o caminho do meio. Depois disso eu fui abrindo espaço nas laterais. Comecei a medir a área do centro, onde eu vou colocar as lojas. E fui puxando aqui essa área para os lados, onde vai ser o recinto dos animais. Eu vou construir 4 jaulas nesse local.
Eu estou construindo, fazendo clique por clique para tudo ficar simétrico. Se você não entende o que eu estou falando, eu sugiro que você clique nesse link aqui, e que também está na descrição do vídeo, para você aprender a construir parques simétricos no JPOG, ou Evolution 2. Aí eu estava consertando essa parte do centro e abrindo espaço para as lojas. Depois disso, eu comecei a medir a área das jaulas. Como vocês podem ver, vai ser um espaço bem pequeno, mas eu tinha o costume de fazer umas jaulas pequenas assim quando eu jogava o JPOG, por isso que eu quis fazer isso aqui. Depois disso, eu comecei a ajeitar as laterais, né, ao redor das jaulas. Aí eu comecei a colocar as lojas no centro, mas elas não vão ser as únicas lojas dessa área, vão ter mais algumas espalhadas pelas laterais. Aqui eu comecei a colocar as cercas pesadas, como eu disse, bem coladas no caminho. Para vocês conseguirem fazer isso, vocês têm que utilizar o caminho de luxo e o caminho cinza no tamanho máximo, né, o mais largo, ou os caminhos brancos. Se vocês forem fazer no caminho cinza ou no caminho de luxo pequeno ou médio, não vai dar certo. Eu tive um problema aqui na lateral porque tem essa área limite ali que eu não posso construir. Então eu decidi fazer esse pequeno quadrado na ponta de cada jaula para poder ficar simétrico. Eu vou aproveitar e colocar algum item de decoração naquele espaço que ficou ali no meio. Aqui eu comecei a construir o caminho do recinto do espinossauro com o centro curvado, como eu disse que ia fazer. E vou puxar a extensão dele até aqueles limites para poder o recinto ficar realmente fechado e não correr o risco do bicho fugir, que daqui a pouco eu vou colocar uma cerca pesada aqui. Aqui eu estava brincando um pouco com as formas geométricas para fazer a entrada do parque. Depois disso, comecei a preencher o espaço com o caminho cinza. Essa cabeça de Dora Aventureira aqui, esse formato, é porque eu tinha construído um centro de visitantes depois excluí. Esse caminho que eu coloquei aqui aleatório foi só para poder marcar a posição das galerias de exibição, para que elas fiquem simétricas, né? Porque são duas dos dois lados. Aqui eu comecei a abaixar o nível do solo na exibição dos espinossauros, vai ser onde eu vou colocar o lago, e também já fiz essa parte mais elevada também. Aqui no recinto dele, eu tive a ideia de fazer uma rampa, um local mais alto, né? E um local mais baixo onde vai ter a água. Então as pessoas vão poder ver o espinossauro nesses dois níveis, ele lá embaixo e ele lá em cima. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aqui que eu estou editando agora vai ser exatamente a rampa que ele vai utilizar para subir quando precisar comer carne lá em cima. E quando tiver com sede ou quiser comer peixe, descer. Vocês estão ligados como é esse esquema das jaulas do Evolution 2, né? A gente utiliza os alimentadouros, a água para poder atrair os dinossauros para lugares específicos. Então a água vai ficar aqui embaixo, mais próxima das galerias de exibição. E lá em cima vai ter o alimentador de carne para poder o espinossauro ficar fazendo esse percurso de subir e descer a ladeira. Eu queria que ele fizesse isso. Eu também vou colocar várias pedras para poder fechar, né? E ele ser obrigado a fazer o percurso. Aí eu comecei a passar o pincel de rocha na parte íngreme, que vai ser onde eu vou colocar as pedras escuras para poder ficar mais disfarçado, né? E realmente parecer uma elevação montanhosa e rochosa. Aqui vem a parte mais importante para quem quer fazer um pântano. As plantas que você usa dentro d'água. Elas são fibra baixa e folha baixa. Principalmente a folha baixa, porque elas têm uns troncos, que é como se fossem uns troncos podres, que tem umas plantas e um tipo de fungos que surgiu ali e combina muito com o ambiente de pântano. Sem falar que essas duas plantas dão a impressão de lodo na água, porque ela deixa bem verde. Agora tá escuro, não dá para ver bem, mas durante o dia vocês vão ver e vão entender o que eu tô falando. Além disso, essas plantas mais altas ajudam a cobrir o alimentador de peixe. Isso é muito bom para quando você quer deixar o ambiente mais natural, né? Não parecer que tem ali uma construção. Aí eu já comecei a posicionar as pedras. Seis horas e meia depois. 3 dias depois.
2000 anos depois. Eu voltei para aquele lugar para colocar as incubadoras dentro das jaulas e também já deixar pronta com água, plantas, tudo que os dinossauros precisam. Essa incubadora aí é uma das coisas mais características do JPOG, né? Depois disso eu fui colocando algumas decorações aos poucos, preenchendo os caminhos aos poucos também. Agora eu comecei a fazer uma construção que parecesse com a entrada do JPOG, porque a entrada do parque no JPOG é bem diferente, né, do prédio daqui. Ela parece o centro de visitantes, com o portão na frente, então eu decidi fazer essa estrutura aqui. Eu até que gostei. No JPOG não tinha essas cercas na frente, mas eu quis colocar para ficar mais individualizado. Eu também construí uma área para hotéis ao redor dessa parte central. Depois fui colocando item por item, decoração por decoração, até finalizar as seções do parque. Agora vamos ver o resultado. Lembrando que esse parque não está finalizado porque o pedaço esquerdo da ilha eu deixei reservado para a gente continuar construindo em um outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. Thinking of family and friends back home? Why not purchase some official Jurassic Park souvenirs to really make them jealous? Available from your nearest souvenir stand. Ladies and gentlemen, we wish to bring to your attention that the rare African stegosaur, Kentrosaurus, is now on display in the park. Ladies and gentlemen, we are pleased to inform you that we are now exhibiting the hard-hitting Cretaceous herbivore, Pachycephalosaurus. Ladies and gentlemen, we are happy to announce the arrival of our new attraction, the exotic Asian herbivore, Homalocephalae. Please enjoy these cute little critters. Ladies and gentlemen, we are very proud to announce the arrival of our latest attraction, Velociraptor. Don't let their size fool you. These raptors are destined to be one of our most entertaining exhibits. Please enjoy these dinosaurs, safe in the knowledge that visitor safety is our top priority. Ladies and gentlemen, we have a special announcement. A new 5-star attraction has arrived in Jurassic Park. Spinosaurus.
Aqui no recinto do Espinossauro, eu senti falta de itens da era Jurassic World. Como eu jogo em console da geração passada, eu apenas posso utilizar os itens da era Jurassic Park, infelizmente. Eu queria muito utilizar o esqueleto do espinossauro completo aqui, também gostaria de utilizar os muros e a tirolesa, mas infelizmente eu não posso. Uma pequena observação, pessoal. Eu tenho o costume de criar os dinossauros antes mesmo de finalizar o parque. E eu pude perceber um comportamento bem legal dos carnívoros, no caso o espinossauro. Eu coloquei ele junto com os oranossauros para ele poder caçá-los ao longo do tempo, mas ele não matou um oranossauro sequer, porque ele preferia comer do alimentador de peixe e do alimentador de carne crua. Para fazer ele matar os oranossauros, eu tive que desativar os dois alimentadores. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the arrival of a new and exotic herbivore from North Africa. Ouranosaurus stands out from the crowd with her colorful sail and fun-loving attitude. Please enjoy this magnificent dinosaur. A Jurassic Park safari adventure is a great way to get close to dinosaurs, affordably priced and totally secure. The safari adventure is a once-in-a-lifetime ride. Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the arrival of our newest attraction, the spiky Cretaceous herbivore, Styracosaurus. Please enjoy. Ladies and gentlemen, we are excited to announce our newest arrival from the bone beds of northern Africa, Carcharodontosaurus. Visitors disturbed by the sight of blood should consult a physician before viewing this magnificent dinosaur. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado do parque, apesar dele ainda não estar finalizado. Obrigadão por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.